E o Mister Universo Brasil Castizim é Rodrigo Coelho do Brasil. Agora a nossa reportagem está em um ambiente diferente, um ambiente de academia, porque hoje nós vamos contar a história do Rodrigo Coelho. Ele que é fisiculturista, educador físico, palestrante e vai contar pra gente sobre a história de vida, a sua trajetória e também sobre a sua vasta gama de títulos, tanto regionais, nacionais, quanto internacionais, e tem levado o nome da nossa cidade cada vez mais alto no esporte fisiculturismo. E você vai conhecer um pouco mais sobre esse esporte que vem ganhando força em todo o país e saber mais sobre o trabalho do Rodrigo Coelho. E nós vamos falar agora com o Rodrigo Coelho, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a vida dele, sobre o trabalho dele como educador físico e também como profissional do fisiculturismo. Rodrigo, é um prazer te receber na Web TV Araguari. Já vamos começar te perguntando, esse troféu internacional é o último da carreira? Exatamente. Olá, pessoal. Obrigado por você estar assistindo. É um prazer estar fazendo essa matéria aqui com a Web TV. Obrigado pelo convite. E vou contar um pouco da minha história para vocês, para quem não conhece. E já adiantando, esse foi o último título conquistado em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, onde eu competi em duas categorias, Master profissional e Classic Physique Open profissional. Então foram duas divisões, fui campeão na Master e top 10 no Open, que seria Open de idade e peso, envolvendo 26 atletas. Então também tive uma excelente colocação. E foi um evento assim grandioso, muitos atletas, assim, um evento que sempre tem muita procura de atletas para estar indo competir. E eu tive lá, assim, excelentes resultados, boa recepção. Foi um retorno para essa liga profissional que eu voltei, depois eu vou contar um pouco da história. Eu tive em duas ligas profissionais nesse tempo como profissional de 8 anos. Então, assim, foi uma volta, né, muito gloriosa. Então, estou muito feliz aqui por trazer esses títulos para nós. E essa sua carreira, tanto nacionalmente falando quanto internacionalmente, ela não para por aí. Este foi o último título, mas a caminhada já é longa, não é isso, Rodrigo? A caminhada é bem longa. Às vezes a gente, comparando hoje com a expressão que o esporte tem, às vezes a gente não tem tanta mídia, não é tão conhecido mediamente, né, como alguns atletas, mas eu já estou no esporte há 21 anos competindo e 25 anos treinando. Então tenho, como estava mostrando para vocês, todos esses títulos internacionais. Então, desde 2011 competindo fora do Brasil, mais de 20 troféus aí fora do Brasil, todo com meu recurso de trabalho, né? Eu trabalho como personal trainer, a gente vai falar disso também. Então, é uma carreira assim bem longa e amorosa, vou dizer assim, que eu faço por prazer. Acho que por isso que até hoje eu sigo no esporte assim com tanta competitividade, porque eu amo fazer isso. Não fico esperando retorno de nada, o retorno que eu espero é para mim próprio, né? Minha superação própria, e vem só dando certo, Deus vem só me abençoando, só tenho a agradecer mesmo. Rodrigo, e a gente vai mostrar aqui um pouquinho, eu vou pedir para a gente ir mostrando aqui, para vocês terem noção um pouco do tamanho da carreira do Rodrigo. Ele que é atleta aqui do nosso município, como você mesmo disse, Rodrigo, enquanto a gente vai mostrando para o pessoal aqui, todos esses aqui são títulos internacionais. Então, para vocês verem o tamanho deste atleta daqui da nossa cidade. Conta um pouco para mim, por exemplo, Rodrigo, eu vou te perguntar. Aqui eu vejo que foi Mister Universo quando teve aqui no Brasil. Conta um pouco sobre esse evento. Essa competição Mister Universo é uma competição que existe desde a época do Arnold Schwarzenegger. Ele foi campeão desse Mister Universo por algumas vezes na época dele. E no Brasil ele nunca foi realizado.
Então, ano passado foi pela primeira vez realizado no Brasil com divisões profissionais, porque na época que o Arnold participou dele, também participou como amador. Então, foi trazido para o Brasil a categoria profissional Class Physique, ano passado no Miss Universo, e eu fui campeão. Ganhei em primeiro lugar, fui campeão na Class Physique. Esse foi realizado em qual cidade? Esse foi em São Paulo. Em São Paulo. Mas é um evento mundial. Foi a primeira vez que foi realizado no Brasil, mas é um evento com repercussão mundial. Tem outro, assim, se eu puder estar pontuando aqui para vocês, pessoal, porque são todos muito importantes, mas esse, por exemplo, essa medalha, foi a primeira medalha internacional. Essa foi em Caracas, Venezuela, Campeonato Sul-Americano, 2011. Então foi o primeiro título internacional, daí é que começou, assim, minha carreira internacional e os títulos ficassem cada vez mais importantes e mais sérios, né? Onde mudou mais ainda o pensamento para o esporte, né? Tive que me desdobrar ainda mais para estar me organizando para viajar fora, né? Organizar o orçamento anual para estar viajando, mas estive competindo todo ano. Não fiquei nenhum ano sem competir. E para a gente poder ter noção, o pessoal que está em casa, a vida de um atleta, principalmente no seu setor, no fisiculturismo. Você já tinha uma afinidade, né? Você disse que já gostava, até porque se formou também nesta área como educador físico, mas os obstáculos são muitos até chegar na caminhada que você fez. São. Como a gente falava aqui nos bastidores antes, eu acho que mais do que gostar de treinar musculação para o esporte bodybuilding, você tem que é algo a mais que você tem que realmente doar e sentir se você de fato está apto a se tornar um esporte dessa modalidade. Porque a exigência ela é tamanha, é 24 horas de dedicação, você tem assim às vezes o risco de perder uma competição um dia antes, de acordo com o que você faça ou não faça de forma certa ou errada. E fora isso, aquele compromisso que de fato você tem de estar fazendo as estratégias diárias durante toda a preparação. Porque enquanto você é só um simpatizante, você faz só porque gosta, mas às vezes te permite erros, né? Esse esporte, quanto mais você erra em relação às coisas que estão no seu alcance, mais longe você está do seu resultado melhor ou final. Então a dedicação, assim, ela é extrema. E ainda se tratando, né, vamos colocar o meu caso, que eu não vivo do esporte, sou profissional há 8 anos, não vivo do esporte e tenho todos os meus afazeres. Ainda se torna mais difícil, porque tem que organizar tudo isso. Tempo para treino, tempo para fazer os cardios, tempo para trabalhar e organizar o orçamento para estar viajando. Então ainda se torna mais difícil. Então a dedicação ela tem que ser extrema mesmo, rigorosa. Mas como eu disse, para esse perfil que realmente encaixa no esporte, ele não se torna assim tão esgotante como às vezes as pessoas leigas de fora veem, né? Às vezes eu costumo até dizer, o mais difícil para mim não é o que vocês veem, que eu mostro na minha rede, eu mostro fazer dieta, tô treinando, tô seco, hoje eu tô sem carbo, não é isso. É os perrengues que a gente passa nessas viagens aí, tanto pagando elas, quanto perdendo voo aí por aí, chegando, pega comida da gente, às vezes nas viagens, nas revistas de mala, essas coisas. Muitos problemas que não estão no seu alcance. Aí é outro nível de psicológico que você tem que estar para se desdobrar em relação a esses episódios que podem acontecer que não estão no seu alcance. Porque eu costumo dizer, para todos que me procuram e perguntam, o bodybuilding, você tem que, tudo que tiver no seu alcance, você tem que fazer. Se você acha que está difícil de fazer dieta, ou isso, aquilo, ou treino regular, esquece mesmo. Porque hoje ainda mais, está cada vez mais competitivo, o investimento no esporte está cada vez maior, por meio da mídia, por meio das indústrias, né? Então, assim, pensa bem se você quer, de fato, encarar esse esporte, né? E se você gosta mesmo, se você procurou ele, por quê? Porque ele hoje está midiático e hoje está famoso, ou você gosta, eu já treino há muito tempo e eu preciso de um desafio a mais para me manter motivado. Foi o meu caso, eu comecei a competir, eu não tinha ímpeto nenhum de me tornar um bodybuilder. Foi só para ir numa competição e ver, vamos ver como é. Eu não tinha esse ímpeto de ir, vencer.
E acho que por isso que foi dando tanto certo, né? Depois que eu competi algumas vezes, eu me programei de vencer, falei, não, eu acho que eu já tenho uma condição de vencer uma competição. E aí já me organizei, já me planejei para vencer a primeira que fosse de nível mais perto. Então seria um estadual, depois venci uma competição nacional, um brasileiro, depois uma internacional, para depois pensar em ser atleta profissional. Que não é o que acontece hoje. Às vezes as pessoas me procuram para assessoria esportiva, eu queria ser profissional como você, mas não tem nem ideia ainda do que vai rolar até isso chegar lá. Às vezes ele ainda não está apto mesmo, preparado para se tornar um atleta profissional. Não sabe o tamanho da caminhada e da dificuldade que a caminhada até realmente chegar no topo. Mas eu gostaria que você falasse também para as pessoas que têm interesse. A gente sabe que agora está se popularizando, mas mesmo assim, às vezes a nossa região, às vezes a nossa cidade não dá o valor necessário para alguns atletas. Mas essa conscientização, até inclusive através de mostrando os valores que nós temos na nossa cidade, para que empresas, para que pessoas que gostam, para pessoas que têm aí interesse em investir também em atletas e no esporte, no fisiculturismo na nossa cidade, saiba que tem aqui atletas que podem receber esse investimento. Com certeza. É o que eu sempre faço, esse apelo, né? Eu acho que realmente a nossa cidade às vezes carece de investimento no esporte. A gente sabe disso, eu sou araguarino e há quantos anos antes de ser bodybuilder eu era jogador de futebol, a gente sabe a dificuldade que é, né, de estar trazendo recursos para o esporte e particularmente no fisiculturismo ainda mais. É um esporte assim, de forma mais antiga, um pouco preconceituoso. Então acho que foi por isso que até então não tivemos assim tanto valor e tanto investimento, né? Mas hoje, pela visão maior, o que o esporte vem mostrando, que não é realmente só forma física, existe todo um cuidado com a forma de alimentar, a forma de se comportar. Todo bodybuilder ele tem, assim, na grande maioria, um sucesso em ambas partes da sua vida, pela disciplina que o esporte traz. Então isso também deve ser visto, né, pelas empresas ou pela população, o quanto um atleta dessa modalidade pode agregar, né, para a sociedade, para a empresa em si, inclusive mostrando como é a sua vida diária, como é a alimentação, os valores, né, que cada um tem. Então, às vezes é um apelo que a gente deixa mesmo para olharem por nós, não só por mim, outros atletas que têm a necessidade do patrocínio. Eu já conheço alguns atletas que pararam, né, no meio do caminho, às vezes, pelas dificuldades que eu tive, eu consegui seguir, graças a Deus, com o meu recurso, mas alguns precisaram e não conseguiram e abandonaram. Então, vou deixar um apelo aí para que as empresas aí olhem para nós, para esse esporte e que a gente tem potencial, a cidade, inclusive, tem potencial muito grande de estar levando o nosso nome longe, né, assim como eu estou fazendo. Então, vamos olhar por nós aí e nos ajudar. E aproveitando aí, gostaria que você falasse um pouco também do seu trabalho, até porque você tem aqui o seu local de trabalho, onde você faz alguns atendimentos personalizados, também pode dar dicas, né, para quem queira melhorar a sua saúde, quem queira ir algum ganho com a musculação. Também tem a questão da mente, né, até porque se a pessoa for querer ser um atleta, tem aquele trabalho psicológico também. Sim. Você, como educador físico, pode deixar aí, falar pra gente hoje, a gente tá aqui, qual o endereço? Aqui nosso estúdio é na Rua Padre Lafayette, o número é 150, Centro, é a Rua do Fundo do Mercado Municipal. O estúdio não tem assim, não é porta aberta, é porta fechada, porque é um estúdio privado, hora marcada, muito personalizado, individual. Então vocês podem estar entrando em contato, quem tiver interesse, pelo Instagram mesmo, pelo meu Instagram ou da minha esposa. Qual Instagram? O meu Instagram é Coelho Trainer Pro. Talvez vocês vão escrever aí, né? E inclusive, né, falando de dicas, o meu Instagram eu coloco muita coisa, muita informação a nível de treinamento, coloco algo de competição, mas muita coisa, muita informação de qualidade de vida, de alimentação, de treinamento.
É um Instagram assim voltado realmente para informações assim novas e vivenciadas, não só ciência, assim como eu sou palestrante também, então eu tenho uma palestra que eu levo para cidades aí que se chama Aspectos Determinantes para o Sucesso, Ciência e Vivência. Então, no meu caso, assim, o tempo de estudo que tenho com a vivência traz assim, uma abordagem às vezes melhor de determinados temas, né? Então lá no meu Instagram também tem muita coisa disso, muito tema que eu correlaciono a ciência com a vivência para trazer uma informação mais verídica, né, para quem está buscando a informação aí às vezes de temas polêmicos, né, do momento, né? Então, Coelho Trainer Pro. Coelho Trainer Pro. Esse é o Instagram da fera aqui, ganhador de títulos regionais, nacionais, internacionais e inclusive também palestrante. Você que quer levar para sua empresa uma palestra além de motivacional também, melhorando aí, ajudando as pessoas da sua empresa a melhorar tanto o ambiente de trabalho quanto a questão da própria saúde, até porque um funcionário com uma saúde melhor, com uma saúde em dia, tem uma produtividade mais, melhor, não é isso? Com certeza. Queria dizer que eu comecei a trabalhar também com ginástica laboral na empresa Italac, em Corumbaíba, quando eu comecei a minha graduação. Então, eu posso te dizer, assim, por experiência própria, que realmente o treinamento voltado para a empresa e voltado para as atividades que o funcionário faz, isso traz um rendimento e um afastamento muito menor do funcionário. Então, existe um tipo de treinamento também para empresas, que é a ginástica laboral. Então, tá aí as palavras do Rodrigo. Rodrigo, a gente agradece aqui ter nos recebido muito bem. Obrigado, a reportagem da Web TV e esperamos que tenhamos aí passado para toda a cidade, para o pessoal que assiste a Web TV, que aqui na nossa cidade nós temos sim atletas, temos atletas do fisiculturismo e que ganham e que se destacam. Eu assim fico realmente honrado pelo convite, que eu acho que tem que ser mostrado esses valores da cidade, seja eu, seja outro atleta de outra modalidade, outro esporte, porque às vezes as nossas próprias pessoas mais próximas, ou mesmo assim os nossos próprios assim, vizinhos, valorizam mais às vezes a história que é de um atleta fora, de um americano, de um paulista, sendo que na própria cidade você tem exemplos ali de sucesso que começaram com pouquíssimos recursos e hoje consegue competir de igual para igual com esses mesmos que estão midiáticos. Então, eu tenho por mim como ser humano que o valor maior é esse. Você primeiro tem que valorizar o seu vizinho ali, a sua rua, o seu bairro, para depois pensar na história motivacional de alguém que você nem conhece. Acho que você tem exemplos ali perto de você que vão te espelhar pro resto da vida e tem que ser valorizado essas pessoas. Bom, então tá aí, como vocês puderam ver, as palavras do Rodrigo Coelho, ele que é atleta, fisiculturista, educador físico e personalidade que tem levado o nome de Araguari para todo o mundo.